Nesta edição do Boletim da Semana, perspectivas climáticas para 2025, vamos conversar com o pesquisador do SEAGRE, Fernando Cabral. Fique ligado, o seu programa de boas notícias e bons negócios já está no ar. Seja muito bem-vindo ao nosso Boletim da Semana aqui no site Rio Verde Rural. Eu sou Leonardo Freitas e sigo com você pelos próximos minutos, levando sempre os principais assuntos que interessam ao setor pelo Brasil e pelo mundo através da internet aqui no nosso portal Rio Verde Rural. Aliás, agradecer o senhor e a senhora pela grande audiência e pelos números de compartilhamentos, né? A gente recebe sempre mensagens de produtores rurais de todo o Brasil dizendo que estão acompanhando o nosso boletim da semana, acessando o site Rio Verde Rural e ficando por dentro daquilo que realmente interessa, daquilo que é a realidade do produtor rural. Em nome de Cooperativa Comigo, Germinar Agroanálises, AgriCompany, Baitec Agro, Fabian Soluções Imobiliárias e Agrimax. A gente vai chegando sempre com uma mensagem verdadeira do agronegócio. Lembrando que você pode acompanhar toda semana o nosso boletim da semana aqui no site Rio Verde Rural, pelo YouTube e também as notícias diárias, as atualizações através do nosso Instagram Rio Verde Rural. É só seguir no Instagram e ficar bem informado do que realmente interessa ao setor. Vamos começar a nossa entrevista de hoje com o pesquisador do SEAGRE, Fernando Cabral, ele que entende tudo de previsão do tempo, eventos climáticos e deixa o senhor e a senhora muito bem informados a partir de agora. Fernando Cabral, vamos à sua apresentação para o nosso público. Olá, eu me chamo Fernando Cabral, sou engenheiro agrônomo, doutor em Ciências Agrárias e Agronomia e atualmente sou professor no curso de Agronomia na Universidade de Rio Verde e pesquisador e líder científico no SEAGRE, o Centro de Excelência em Agricultura Exponencial. Excelente, Fernando. Seja bem-vindo ao nosso boletim da semana aqui do site Rio Verde Rural. Bom, Fernando, uma dúvida que os produtores rurais estão tendo é com relação ao fenômeno Laninha. Se confirmou, pode se confirmar ou não tem chances de chegar aqui na nossa região? Como está? O fenômeno Laninha não ocorreu nesse ano de 2024, ele não se concretizou. Conforme o último relatório do NOAA, que saiu em 2 de dezembro, ele já dizia isso, né, que o fenômeno Laninha não iria ocorrer, apesar de que lá no início do ano de 2024 a gente tinha essa possibilidade. E o que aconteceu? A água do Pacífico Equatorial, ela deveria resfriar, ela resfriou até a ficar na sua temperatura média, concretizando o que a gente chama de período de neutralidade, né, saindo do El Niño que nós estávamos, mas era para ele se resfriar ainda mais saindo dessa média, né, ficando abaixo da temperatura média dessa região. Porém, isso não aconteceu, né, o Oceano Pacífico ele resistiu a esse esfriamento, apesar de que em alguns momentos muito específicos até atingiu a temperatura, mas foi algo muito pontual. Então, desde 12 de dezembro a gente já saberia que ele não iria ocorrer mais em 2024, como eram as previsões e assim como se concretizou. Mas ele ainda pode acontecer? Sim. A previsão da NOAA ainda indica uma maior probabilidade do fenômeno Laninha acontecer durante o primeiro trimestre de 2025, ou seja, entre janeiro até março. Porém, ele vai acontecer de uma forma bastante curta, não quer dizer que ele vai durar esses 3 meses, né? Ele vai acontecer de uma forma bastante curta, numa intensidade bastante fraca, então para a nossa região praticamente pode-se considerar que ele não terá efeitos significativos, né? E há uma grande possibilidade de que a partir de março, né, entre março a abril, a gente tenha a transição para o período de neutralidade novamente, mas é sempre bom acompanhar aí as atualizações. Para 2025, quais são as expectativas climáticas para Rio Verde região? 2025 inicia-se com condições meteorológicas aqui para Rio Verde, para a nossa região, muito boas para a safra da soja. As previsões é que esse volume de chuva, essa constância de chuva que temos tido nos últimos dias, deve permanecer também no início de 2025, principalmente nesse primeiro trimestre de janeiro até março.
As previsões indicam, quando a gente fala das questões de chuva, por exemplo, de chuvas dentro da média para a nossa região e as temperaturas também dentro de temperaturas médias que a gente já observa no verão aqui, tanto para a nossa região e também para o município de Rio Verde. Tem que se atentar ao seguinte, de forma natural, né, as chuvas a partir de fevereiro elas vão diminuir, né, dentro da nossa normalidade, e isso então o produtor tem que ter cautela, porque como nós tivemos uma safra de soja que a chuva atrasou no início, então tivemos muitos plantios mais tardios, né, mesmo com as boas chuvas que devemos ter no início do ano, não deve-se, né, ou deve-se ter cautela a depender da área, a depender da localidade, no plantio da segunda safra. Porque você efetuando essa colheita mais tardia da soja nessas áreas que tiveram essa semeadura mais tardia, né, você vai entrar naturalmente em um período que você tem menos disponibilidade hídrica e isso afeta de forma negativa as nossas culturas na segunda safra. Então, ou seja, mesmo com essa boa perspectiva meteorológica para o início de 2025, para finalizar a nossa primeira safra e para que a gente tenha um bom início da segunda safra, deve continuar se atentando ou tendo cautela, principalmente aquelas semeaduras de segunda safra que vão ocorrer a partir da segunda metade de fevereiro. Fernando, eu tenho informação aqui de que 2024 nós tivemos o ano mais seco da história, com 177 dias consecutivos sem chuvas significativas. Para 2025, qual é a previsão para o período de estiagem? Já comentando sobre o segundo trimestre de 2025, né, ou seja, aquele em que nós temos parte do período de estiagem que ocorre aqui na nossa região, a gente já tem dificuldade de prever de forma assertiva como vão ser as condições meteorológicas nesse período, por ele estar muito distante, né? Por exemplo, fazendo um contraponto do que aconteceu em 2024, né, em que nós tivemos um período de estiagem histórico, né, muito grande. Então isso vai acontecer em 2025, não vai? É difícil a gente ainda prever de forma assertiva. O que a gente pode dizer é que o seu início ele deve acontecer dentro da normalidade que ocorre para a nossa região, ou seja, não deve ser um período que vai iniciar de forma mais precoce, né, ou mesmo de forma mais tardia. Por que eu falo isso? Porque como nós temos a previsão de chuva para o primeiro trimestre dentro da normalidade, ou seja, a partir de depois de fevereiro as chuvas vão diminuindo de forma gradual, com volumes médios ocorrendo dentro da normal histórica, né, para 2025, então, ou seja, o período de estiagem ele deve acontecer, principalmente seu início, dentro do que a gente já espera para a região. Agora, a sua finalização, ou seja, o que vai culminar a como vai ser o início das chuvas para a safra 2025-2026, a isso a gente já tem bastante dificuldade de prever, de dizer de forma assertiva, né, e trazer de fato uma informação mais correta ao produtor. Mas o início do período de estiagem deve acontecer dentro da normalidade e aí é importante os técnicos e produtores acompanharem as atualizações que vão acontecer principalmente no primeiro trimestre de 2025, que aí a gente consegue trazer de forma mais clara como será esse período para 2025. Fernando, como o setor agropecuário pode se preparar para enfrentar as previsões climáticas de 2025? Bom, e como que a partir de 2025, né, os produtores, os técnicos, ou seja, aqueles que utilizam essas informações meteorológicas para os cultivos agrícolas e pecuários, eles podem se preparar melhor, né, para essas condições meteorológicas de 2025 e também para os demais anos, né? O primeiro ponto é buscar fontes e ferramentas que trazem informações mais localizadas, né? O que eu quero dizer com isso? A gente começa os estudos, quando a gente fala da meteorologia, da climatologia, né, com questões globais. Mas quando a gente pega o técnico, o produtor, que é aquele que está ali na ponta, ele não tem que ficar se alimentando muito dessas informações, porque são informações mais amplas, mais complexas e que talvez, né, se você não trazer ali um entendimento específico sobre elas, né, você vai acabar trazendo para si informações que não vão ser muito coerentes, né? Então o primeiro passo é busque fontes e ferramentas que já trazem essa informação localizada para a região de interesse daquele produtor, né? E aí isso a gente está falando, por exemplo, de dados de estações meteorológicas, né? E ter isso na fazenda é um ponto muito importante, né?
A gente já tem uma rede grande de estações meteorológicas na região, mas muitas estão defasadas, fora de funcionamento, ou não há uma rede interligada, né? Então o primeiro ponto é isso, buscar ter esses dados aqui. E depois, né, também fontes, né, que tragam essa informação da previsão, por exemplo, do tempo, né, ou até mesmo do clima, em escala espacial e de tempo, variadas e específicas para a região do sudoeste do estado de Goiás. Então, por exemplo, o SIAG, que é o Sistema Integrado de Informações Agrometeorológicas para o sudoeste de Goiás, né, que é gerido pelo SEAGRE e pelo outro centro, que é o SEMPA, ele busca isso, né? Ou seja, ele pega as informações globais, traz modelos localizados e já entrega para o produtor e para o técnico, né, previsões, relatórios, tudo específicos para a sua região. Então, acho que a dica é começar a se alimentar dessas informações mais específicas de quem está aqui, e para a sua região, para a sua localidade, que você vai começar a ter informações que de fato, né, principalmente falando das previsões, que de fato vão se concretizar e não vão ficar naquela, né? Ah, eu tinha uma previsão, né, e ela não se concretizou, não aconteceu. E depois, num segundo momento, né, fazer investimentos também, por exemplo, na estação meteorológica é um ponto muito importante. Fernando, uma pergunta que chega para nós, querendo saber se existe a possibilidade de mudança no perfil das safras cultivadas no Brasil em 2025 devido a padrões climáticos diferentes. Algumas culturas podem se tornar mais ou menos viáveis? Sim, né? O nosso padrão de cultivo, né? As nossas safras, as nossas épocas mais favoráveis ou regiões mais favoráveis para cada cultura, elas terão ou já estão tendo, né, alterações devido às mudanças das condições de clima na nossa região e também, de um modo geral, no Brasil e no mundo. Isso já tem acontecido, né? O produtor e os técnicos, mesmo que de forma que não esteja observando de forma direta, mas isso tem acontecido já há algumas safras, né? E por que disso? Tem dois motivos principais. O primeiro é o regime de chuvas. E aí eu deixo claro aqui que quando eu falo do regime de chuvas, nós não temos ainda, né, quando a gente compara as normais climatológicas, uma redução do volume de chuvas na nossa região. Isso ainda não existe, tá? Ele ainda não é claro. O que acontece é que o padrão ou a qualidade de chuva aí tem mudado, né? Então, ou seja, às vezes a gente tem tido muito atraso de chuvas muito mais concentradas, chuvas muito mais conectivas, né? Ou seja, mais localizadas. Isso faz com que a qualidade da chuva tenha ficado, às vezes, pior na nossa região, nas nossas safras. Mas redução clara ainda não, no volume final, né? Aí o outro ponto é a temperatura. Aí a temperatura, sim, ela tem aumentado. Quando a gente compara as últimas normais climatológicas, a gente tem regiões aí que foram aumentando aí nesses últimos anos, né, 30, 40 anos aí, em torno de 0,5 até 1,5 grau em média ao longo dos meses, ao longo dos dias aí da temperatura. Então esses dois fatores fazem com que, né, as culturas, em virtude das suas condições ideais de cultivo, às vezes mudam a época mais adequada para se cultivar ela. Quando a gente fala da soja, quando a gente fala do milho, do feijão, principalmente aqui para a nossa região. Mas um ponto que a gente tem que levar em consideração é que, então daqui a um tempo nós não cultivamos isso mais aqui? Não, porque nós temos a evolução do melhoramento genético, né? Então o melhoramento genético vem fazendo com que as culturas se tornem mais adaptáveis a outro tipo de cenários, a outro tipo de condições de clima, tempo e solo, né? E isso faz então com que às vezes a gente continue tendo a capacidade de cultivar aquelas culturas aqui. Então a gente tem que colocar o peso do melhoramento genético nessa conta e não somente das mudanças climáticas, que vai mudar tudo e a gente não vai conseguir cultivar mais nada. Mas o melhoramento genético é um ponto muito importante para isso. Outro ponto muito importante são as técnicas de cultivo, né? Então, ou seja, o manejo aí com produtos nutricionais, fitossanitários, né? Tudo isso também faz com que a gente melhore as condições para cultivo dessa cultura mesmo em momentos de adversidade. Quando a gente pega a cultura do milho, por exemplo, na segunda safra, né, o potencial produtivo dele é muito ligado, por exemplo, à altitude, né, por conta da temperatura média, principalmente a temperatura média noturna. Então, à medida que a gente tem alteração nessa temperatura, principalmente as regiões, por exemplo, mais baixas,
são afetadas, por exemplo, de uma forma mais ampla comparada ao potencial produtivo da cultura, frente àquelas que têm uma altitude maior. Isso é um exemplo da cultura do milho, né? Mas a gente também tem exemplos para a própria cultura da soja na nossa safra, que pode perder também com esse aumento de temperatura devido a condições fisiológicas dela. E, por exemplo, o feijão na terceira safra, né, que também a maior alta temperatura favorece ou amplifica, por exemplo, o abortamento floral, né, o abortamento de estruturas reprodutivas. Então, esses são pequenos exemplos de como as mudanças dessas condições de temperatura e chuva podem ir alterando os nossos cultivos. Tem acontecido, mas a gente tem o melhoramento genético, tem as técnicas de cultivo que também têm tentado mitigar esses efeitos. Fernando Cabral, quais são as variações para a temperatura em 2025 e como o aumento ou a diminuição das temperaturas podem impactar o ciclo de cultivo de grãos como soja, milho, feijão e algodão? De forma clara, então, como que essas mudanças, às vezes no padrão de chuva, temperatura, elas ocorrem aqui na nossa região, né, e afetam aí os nossos cultivos, né? Quando a gente fala das mudanças climáticas de modo geral, então o que a gente tem que considerar aqui para a nossa região, que conforme o monitoramento que a gente tem feito nos últimos anos, tem acontecido e vai cada vez mais se amplificar. Uma mudança no padrão dessas chuvas, não apenas a diminuição no volume, mas no padrão de chuvas, aumento médio da temperatura, né? E também mudanças nos períodos claros de período chuvoso e período de estiagem. Isso são os principais pontos que nós temos observado, né? Por exemplo, quando a gente fala de aumento das temperaturas, a depender dos eventos que ocorrem no ano, como por exemplo, o El Niño aqui para a nossa região, a gente pode ter uma amplificação disso, como a gente observou, por exemplo, em 2023. E aí a gente pode ter a presença de várias ondas de calor, né? Na nossa região. Isso é muito prejudicial, por exemplo, para a cultura da soja, como foi visto, em diferentes estágios, mas principalmente no reprodutivo, né, onde a gente pode ter, por exemplo, um maior efeito, né? Além disso, também, essa maior temperatura também promove redução de ciclo, né, devido ao maior metabolismo da planta, né? Isso também é uma condição que pode ser observada, né? Quando a gente fala no padrão de qualidade da chuva, é o que às vezes a gente tem visto de tempestades, né? Ou seja, volumes de chuva acontecer num curto espaço de tempo, e aí nós não temos capacidade do nosso solo de armazenar toda essa água, né? E depois isso ser redistribuído ao longo do ciclo. E aí às vezes depois a gente fica um período, né, de estiagem ou de veranico, a depender de quando ele ocorre, e aí isso vai prejudicar a nossa cultura, né? Quando a gente vê na segunda safra, é a dificuldade que a gente tem agora de falar, olha, o período de estiagem ele vai iniciar dentro da sua normalidade ou não. E isso faz com que, principalmente, a data limite para o plantio, a semeadura da segunda safra fica muito limitado, né? Hoje, quando a gente pega semeaduras que ocorrem a partir de meados de fevereiro, né, a gente tem uma chance, um risco muito grande, né, nas nossas regiões. E aí, claro, né, a junção do tipo de solo e altitude vão dizer se esse risco vai ser maior ou não, a depender da região onde você se encontra aqui no sudoeste de Goiás, tá? Então, o que a gente tem tentado fazer, por exemplo, né, com o nosso sistema, é tentar mapear melhor essas regiões, ter uma melhor rede de estações meteorológicas, dados mais especializados, para conseguir dizer para cada uma município ou subzonas dentro dos municípios do sudoeste do estado, como é que tá esses padrões climáticos, essas condições, para que a gente consiga trazer ali safras mais caracterizadas, melhores períodos de plantio, de colheita, de semeadura, para que a gente mitigue as perdas, né? Como já foi falado anteriormente também, sempre o melhoramento genético e as técnicas de cultivo têm contribuído muito para a gente também superar essas adversidades. Mas, ou seja, o que o produtor tem que ficar atento aqui, em como está essa distribuição da chuva, essa qualidade da chuva, não que está diminuindo, esqueça isso, a qualidade da chuva é a distribuição dela na safra, tá? O aumento médio da temperatura, ou a temperatura sempre um pouquinho mais alta, então trabalhar questões para mitigar esse efeito,
e ter um cuidado muito grande quando for fazer a segunda safra, verificar bem o híbrido que está posicionando frente à data de semeadura, porque isso vai ser um ponto cada vez mais fundamental. Excelente, Fernando Cabral. Muito obrigado pela participação com a gente aqui no Boletim da Semana. Agradecendo mais uma vez, Fernando Cabral, obrigado pela participação. Lembrando, se você chegou agora, pode acompanhar tudo que foi discutido aqui sobre as perspectivas climáticas para 2025 através do site Rio Verde Rural. E se você for até o nosso Instagram, Rio Verde Rural, você também encontra esta e outras entrevistas para você acompanhar todos os detalhes e ainda compartilhar com os seus contatos. Afinal, aqui você tem a realidade do produtor rural. Estamos chegando ao final, agradecendo mais uma vez os nossos patrocinadores, Cooperativa Comigo, Germinar Agroanálises, AgriCompany, Baitec Agro, Fabian Soluções Imobiliárias e Agrimax. Lembrando que o Boletim da Semana retorna na semana que vem e você pode mandar suas sugestões também para o nosso e-mail contato@rioverderural.com.br e ainda ser um patrocinador, um apoiador de notícias verdadeiras do agro através do nosso WhatsApp 64992135166 e nós também temos um grupo no WhatsApp silencioso, sem incômodos, só para você receber as principais notícias do agro brasileiro e mundial. Tá certo? Um grande abraço, que você tenha uma semana de boas notícias e bons negócios e até a próxima edição.